Olá, eu me chamo Shaima Dani, eu sou médica e atualmente coordenadora médica da UPA Sítio Cercado. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o fluxograma da dengue da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, vigente desde o dia 9/12 de 2024. Eu sugiro que vocês tenham um fluxograma em mãos para acompanhar a apresentação. A ideia não é trazer todos os detalhes do fluxograma, mas que a gente consiga construir um raciocínio clínico em cima da suspeita, da identificação e classificação desse paciente, do manejo e do diagnóstico desse paciente. Então vamos lá, primeiro vamos identificar qual é o nosso paciente suspeita de dengue. Então esse paciente precisa apresentar necessariamente febre. Se esse paciente não tiver febre, ele não vai entrar como suspeita de dengue. Essa febre, ela pode ser aferida ou referida, também deve ser levada em consideração. Além de apresentar febre, nós temos dois outros critérios importantes que também são excludentes. Então, quais seriam? Ausência de sintomas respiratórios e ausência de outros focos localizatórios. Então, é importante também a gente questionar, além da febre, esses outros sintomas, questionar ativamente na nossa anamnese. Então tá, o paciente tem febre, aferida ou referida, não tem sintomas respiratórios e não tem outros sinais localizatórios. Ele precisa apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas que estão descritos no canto superior da página 1 do fluxograma. Alguns deles seriam exantema, cefaleia, dor retroorbitária, náusea, vômito, entre outros que estão descritos. Nas crianças, é importante a gente lembrar de avaliar a febre, uma febre aguda com menos de 7 dias, sem outros focos localizatórios, apresentação de irritabilidade, adinamia, choro inconsolável, entre outros sintomas. Então é importante a gente não esquecer desse diagnóstico ou dessa suspeita diagnóstica também nas crianças. Bom, então nós identificamos o nosso paciente. Quem é a nossa suspeita, né? Então agora nós precisamos classificar esse paciente em um dos 4 grupos. A dengue, ela tem classificações de A a D, A, B, C e D, sendo A o quadro mais leve e D o quadro mais grave. Então a gente vai começar aqui excluindo os sinais de gravidade, para que a gente possa primeiro identificar quem é o paciente mais grave. Então, eu tenho um paciente suspeita de dengue e vou excluir os sinais de gravidade. Quais seriam esses sinais de gravidade? Também estão descritos no lado direito da página 1 do fluxograma. Alguns deles, sinais de choque, por exemplo, taquipneia, taquicardia, extremidades frias, hipotensão, aumento de perfusão periférica, entre outros que estão descritos no fluxograma. Alguns outros sinais de gravidade seria alteração do nível de consciência, sangramento importante, disfunção orgânica. Então é importante que a gente tenha esses sinais e sintomas em mente, porque esse é o paciente que precisa mais da nossa atenção. Então, pessoal, para ficar claro, a nossa suspeita de dengue, que não apresenta sinais de gravidade, não apresenta sinais de alerta, não apresenta sinais de sangramento, sejam eles induzidos ou espontâneos, mas apresenta condição clínica especial. Esse paciente é sim um paciente do grupo B. Agora, se o paciente não apresenta nenhum dos sinais que eu referi acima e também não faz parte, não tem nenhuma condição clínica especial, esse paciente é do grupo A, que vai ser a maior parte dos nossos pacientes, os pacientes jovens e sem comorbidades. Mas também não é porque esse paciente é jovem e não tem comorbidade que nós devemos subestimar. É importante, sim, a gente seguir essa linha de raciocínio, descartar os sinais de gravidade, os sinais de alarme e realizar a prova do laço nesse paciente. Agora que a gente já identificou e classificou esse paciente, nós devemos pensar no manejo da dengue. O que vai nortear o nosso manejo da dengue é a hidratação. Então, no paciente do grupo A, o manejo nós vamos começar então do quadro mais leve para o quadro mais grave. Identificado o paciente do grupo A. A hidratação nesse paciente é preconizada 60 ml por quilo dia para esse paciente. Então, vamos supor que esse paciente tenha 60 quilos. 60 ml quilo dia vão ser 3.600 ml por dia. Esse número nós ainda vamos precisar dividir em 3. Por quê? 1/3 dele deve ser de soro de reidratação oral e 2/3 de outros líquidos, água, sucos, chás, orientar o paciente, certo? Então, do nosso exemplo aqui, 3.600 ml, 1.200 ml de soro de reidratação por dia,
Essa conta é por dia, não é pelo tempo da doença. E os outros 2.400 ml é dos outros líquidos. Além da hidratação. A hidratação no grupo A é feita de maneira oral, por via oral. Então, além da hidratação, qual é o que mais nós vamos prescrever para esse paciente? Sintomáticos, tá? Então, nós vamos, às vezes, esse paciente está nauseado, por exemplo. Então, além da dor, além da analgesia, de pirona e paracetamol, principalmente, nós vamos pensar em antiemético também para esse paciente. Às vezes o paciente apresenta coceira, a gente pode prescrever um antistamínico também. Então, fazer uma prescrição ali individualizada. Mas o principal que a gente tem que pensar aqui é na hidratação e analgesia, tá? É muito importante também a gente lembrar que os AINES, então o ibuprofeno que tem na UPA, o cetoprofeno que tem na UPA, o ácido acetilsalicílico e os corticoides são contraindicados na suspeita de dengue. Então, esse paciente não deve ter esses itens em sua prescrição. Isso é importantíssimo da gente lembrar. Outro fator importante, pessoal, que eu acho que vale a pena nós pararmos e orientar o paciente é a evolução natural da doença. Então, a gente precisa dizer para esse paciente que ele vai sim ter dor, tá? Principalmente a mialgia. Muitas vezes esse paciente acaba retornando na UPA para se queixar da dor, mas eu tenho muita dor muscular, eu tenho muita dor retroorbital, mas se nós não orientarmos que isso faz parte da evolução natural da doença, da história da doença, o paciente vai continuar retornando. Então, é importante que a gente oriente isso no momento da prescrição, no momento da alta. Uma outra questão é que no fluxograma, página 7, é uma ficha de acompanhamento da dengue. Então, na alta desse paciente, é importantíssimo que a gente entregue essa ficha, porque ele vai fazer o acompanhamento na unidade básica de saúde, tá? Então, nessa ficha tem algumas informações. Entre elas estão descritos os sinais de gravidade. Então, grifem os sinais de gravidade, façam um asterisco, mostrem para o paciente. Se você apresentar algum desses sinais, desses sintomas, você vem imediatamente para a UPA, não é mais na UBS, não é mais na unidade básica de saúde. Então, ao mesmo tempo que vocês vão orientar o paciente a história natural da doença, vão orientar que sim, é natural e esperado que esse paciente apresente bastante dor, também tem que orientar quais são os sinais de alerta para que ele retorne imediatamente assim que necessário e se for necessário. Então, o manejo do grupo A, pessoal, lembra, hidratação, sintomáticos conforme a clínica do paciente e orientações de história natural da doença e orientação de sinais de alerta e retorno, tá? Entregar a ficha de acompanhamento na unidade. Aqui eu só queria destacar também a hidratação nas crianças, perceber que é mais individualizado. Se no adulto é 60 ml por quilo, na criança a gente vai depender do peso. Por quê? Crianças até 10 quilos, 130 ml quilo dia. Crianças entre 10 e 20 quilos são 100 ml quilo dia. E crianças com mais de 20 quilos são 80 ml quilo dia. Então, só se atentar para essa individualidade aí da prescrição. Então, qual que é o manejo do paciente do grupo B? Mais uma vez, hidratação é o nosso norte aqui. No grupo B, preferir a hidratação por via oral, tá? É a via mais preconizada. Agora, se o paciente estiver apresentando alguma intolerância, ele estiver nauseado, por exemplo, você pode começar o tratamento EV. E aqui a conta seria 4 ml quilo hora para esse paciente, tá? Inicia a hidratação EV, faz às vezes o antiemético, percebe, né, o porquê dessa intolerância para a via oral desse paciente e, assim que possível, passar essa hidratação para a via oral, mesmo dentro da unidade de pronto atendimento. Então, por que esse paciente vai estar na unidade de pronto atendimento? Porque esse paciente ele vai precisar do hematócrito. Nós precisamos avaliar se esse paciente está ou não hemoconcentrado. Se o hematócrito estiver alterado, estiver hemoconcentrado, então esse paciente vai ser manejado como paciente do grupo C. Agora, se o hematócrito estiver normal, esse paciente pode receber alta e continuar o seu tratamento em casa. Mas o importante, qual que é a diferença aqui do grupo A? Tá? A hidratação, a prescrição vai ser a mesma. Mas a importância aqui é que o paciente do grupo B vai precisar de um acompanhamento diário com reavaliação laboratorial
e reavaliação clínica até 48 horas do último episódio de febre. Então, esse paciente também é necessário ser entregue a ficha de acompanhamento e orientar esse paciente a acompanhar na unidade básica de saúde. E aqui, da mesma forma, pessoal, o paciente do grupo B, ele precisa dessa reavaliação justamente para ver se ele não evolui como um grupo C. Então, orientar o paciente os sinais de alerta. Mais uma vez, grifa na folha de acompanhamento, faz um asterisco, orienta. Estes são os sinais de alerta. Se o senhor apresentar algum desses sinais, o senhor venha imediatamente para a UPA e não mais para a UBS. Agora nós vamos falar sobre o manejo do paciente do grupo C, que está na página 2 do fluxograma. Mais uma vez, a hidratação é o nosso norte do tratamento. Então, nós vamos iniciar com uma expansão volêmica, 10 ml quilo hora para esse paciente. Então, você vai fazer a primeira hora, vai reavaliar. Se necessário, vai repetir. Você pode repetir até 3 vezes a expansão volêmica desse paciente. Além da expansão volêmica, aqui nós vamos precisar coletar, além do hemograma, nós vamos coletar também albumina, transaminases e amostra de sangue para diagnóstico etiológico. Daqui a pouquinho nós vamos falar só da parte do diagnóstico. Esses são os exames obrigatórios. Os outros, como função renal, eletrólitos, gasometria e quaisquer outros exames, devem ser individualizados para cada paciente com relação à condição clínica de cada um. Então, após a expansão volêmica desse paciente, a coleta dos exames laboratoriais, nós vamos fazer a reavaliação desse paciente. Se não houver resposta e não houver melhora à expansão volêmica, esse paciente deve ser manejado como grupo D. Mas, se houver melhora, nós podemos iniciar a fase de manutenção desse paciente. E qual que é a fase de manutenção? A fase de manutenção é dividida em 2 etapas. Em ambas as etapas, nós estamos falando de 25 ml por quilo de hidratação. Mas na primeira etapa, nós vamos fazer isso em 6 horas e avaliar o paciente. Se houve melhora clínica, nós vamos para a segunda fase, que seria os 25 ml quilo administrados em 8 horas. Então, o nosso paciente do grupo C, nós manejamos, ele apresentou melhora clínica. É importante que esse paciente ele fique em leito de observação por pelo menos 48 horas. Qual é a melhora clínica aqui que nós estamos pensando? Então, são 5 critérios. Primeiro, estabilidade hemodinâmica sustentada por 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora clínica visível na reavaliação médica, hematócrito estável nas últimas 24 horas e aumento das plaquetas. Então, mesmo que o paciente apresente esses 5 critérios de melhora clínica, é importante que ele permaneça 48 horas em observação. Então, esse paciente do grupo C que está sendo manejado na UPA é um paciente que deve ser inserido na central de leitos e reavaliação constante. Esse paciente não vai evoluir para um grupo D. Então, esse paciente precisa de uma expansão volêmica vigorosa. Então, aqui nós estamos falando de 20 ml quilo administrados em 20 minutos. A avaliação desse paciente em 15 a 20 minutos. Se não houver resposta, essa expansão volêmica nós podemos repetir em até 3 vezes. Aqui também, nesse paciente do grupo D, o manejo inicial, precisamos coletar os laboratórios. Os obrigatórios seriam o hemograma, a albumina, transaminases e a amostra de sangue para fazer o diagnóstico etiológico. Os outros exames, mais uma vez, individualizados para cada quadro clínico. E aqui, pessoal, a gente está falando do manejo inicial, porque não é um paciente que é para ficar na UPA. É um paciente que nós devemos tentar contato do SAMU para protocolo e vaga em leito de terapia intensiva. Mas, se esse paciente ainda estiver na UPA, não apresenta melhora, não apresenta resposta à expansão volêmica, mesmo que a gente repita 3 vezes, a gente vai para outra parte do protocolo, avaliação de hematócrito, se hemoconcentrado ou não. Nós conduzimos o manejo inicial do paciente do grupo D na unidade de pronto atendimento. Esse paciente passa a apresentar outros sintomas, como dispneia, por exemplo, ou sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Então, nós vamos procurar sinais e sintomas de hiperidratação e manejar o paciente com tal clínica, diminuir a infusão de líquidos e fazer um manejo adequado para cada situação. Então, mesmo que esse paciente apresente os 5 critérios de melhora, ainda assim é importante que ele fique em observação no leito de UTI por pelo menos 48 horas, para depois nós reclassificarmos esse paciente como grupo C. Ao final da página 2, nós temos algumas considerações importantes para o manejo do grupo C e do grupo D. Vou citar algumas delas.
Ofertar oxigênio quando o paciente apresentar sinais de choque, perceber se o edema que o paciente está apresentando, edema subcutâneo generalizado e derrames cavitários, não estão relacionados com a perda capilar e não com síndrome de hiperidratação. Então, estar atento para saber diferenciar essa situação. Além disso, considerar quando necessário a via intraóssea, também para a hidratação desses pacientes. A hidratação nos idosos deve ser mais cautelosa e a reavaliação deve ser mais contínua, e entre outras considerações que estão aqui abaixo. Importante que vocês leiam também. Eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, na página 3, ao final da página nós temos os sinais de gravidade em pediatria. Nós comentamos os sinais de gravidade lá no começo dos adultos, mas é importante ter atento também como identificar isso nas crianças. Na página 4, pessoal, nós temos duas tabelas diferentes. A primeira tabela, ela fala sobre doenças que são diagnósticos diferenciais com a dengue. Então, nós temos zika, chikungunya, leptospirose, Covid-19. Então, é importante que vocês leiam para ter uma visão geral dessas doenças, para que também seja possível pensar em diagnósticos diferenciais. Já a tabela da parte inferior, ela fala de diagnóstico diferencial sindrômico. Também é importante ter a leitura e ter isso em mente na hora de avaliar esse paciente. Então, nós chegamos agora no diagnóstico desse paciente. O paciente do grupo A e do grupo B não vai fazer coleta diagnóstica na UPA. Então, não vai ser feito nem amostra de sangue para diagnóstico etiológico, não vai ser coletado, e não vai ser realizado o teste rápido de dengue também. Esse paciente deve fazer o acompanhamento e o diagnóstico na unidade básica de saúde. Então, na suspeita de dengue, vamos manejar como tal. Na UPA, na unidade de pronto atendimento, fazer tudo aquilo que a gente já conversou, entregar a ficha de acompanhamento, e qualquer coleta que deverá ser feita vai ser feita pela unidade básica de saúde. Já nos pacientes do grupo C e do grupo D, o diagnóstico é diferente. Nós vamos solicitar o teste rápido de dengue. Se positivo, nós damos andamento no nosso manejo, na nossa conduta como tal. Se negativo, mas alta suspeita de dengue, nós vamos continuar manejando como suspeita de dengue, grupo C e grupo D. Não é excludente o teste rápido negativo. O teste é sensível, mas não é específico. Então, por isso que nós vamos continuar manejando na suspeita de dengue como tal. E se positivo ou se negativo, de qualquer forma, nós precisamos fazer coleta de sangue para diagnóstico etiológico. Então, com menos de 5 dias de sintomas, será solicitado o RT-PCR arbovírus. E com mais de 5 dias de sintoma, o IgM. Então, pessoal, no grupo C e no grupo D, independente se teste rápido, positivo ou negativo, nós precisamos fazer coleta de sangue para diagnóstico etiológico. A depender do tempo de sintomas, o exame vai ser diferente. Então, se 5 dias ou menos os sintomas, nós vamos solicitar o RT-PCR arbovírus. Se mais de 5 dias de sintomas, sorologia IgM. Eu espero que com esse vídeo a gente consiga entender e ter melhor domínio do fluxograma de dengue. Pessoal, leiam o fluxograma, busquem a informação. Se ainda assim houver alguma dúvida, busquem o coordenador médico, o gestor direto de vocês, ou o supervisor durante o plantão, mas não façam as coisas com dúvida. É muito importante que nós sejamos precisos no manejo desses pacientes. A dengue já é uma doença conhecida, a dengue já é uma doença que tem um manejo muito bem estabelecido, então é importante que nós estejamos cientes e que nós tenhamos esse domínio para que a gente faça o melhor possível. Então, o importante é que nós estejamos cientes sobre a suspeita, a classificação, o diagnóstico e o manejo adequado. Muito obrigada pela atenção de vocês.